Amados, vamos à palavra. Você pode ficar assim mesmo sentados. O Data Show ainda não chegou, mas vai chegar essa semana, né, pastor? Eu estou sabendo que já foi comprado. Amanhã ou depois de amanhã ele vai sair. Mas você nem vai precisar abrir a Bíblia para você ler o texto dessa noite. Nós vamos falar de um tema que é muito relevante para mim, para você, para a igreja, para o mundo. Nós vamos falar do amor. E eu não vou falar de um amor de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para o homem. Eu não quero falar de um amor de um filho para a mãe, nem de uma mãe para o filho, nem um amor de um namorado para uma namorada. Eu não quero falar sobre nenhum desses amores. Eu quero falar sobre o maior amor do mundo. E qual é o maior amor do mundo? O maior amor do mundo está lá no livro de João 3, verso 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você crê nisso? Diga aleluia! Se você acredita nisso piamente, dê uma salva de palmas do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Ele mostrou o seu grande amor por cada um de nós. É o maior amor do mundo. Amor ágape. Eu estava em Búzios com a minha esposa alguns meses atrás. Nós fomos num bate e volta, mas muito rápido mesmo, 10 horas de viagem. Saí daqui, segui o conselho do Betinho. Betinho está ali, ó. Vai pela Via Magé. Me arrependi amargamente de pegar a Via Magé, tudo congestionado. Gastei 10 horas daqui até Búzios. Nunca tinha ido naquele lugar. Mas é um lugar muito bonito, cheio de gringo. Abram muito espanhol, ustedes e outras coisas mais. E é muito gringo comprando e gastando, e muito caro todas as coisas. E nós saímos para o jantar, e quando eu voltei para o quarto, eu e a minha esposa, ligamos a televisão. E aí caiu no canal da TV Paz e Vida. Quem conhece o pastor João Henrique Palharim? Conhece? Eu também conheço. Né? E o Debranca? Conhecemos? Conhecemos. E aí eu comecei a assistir, e ele estava pregando uma mensagem, que era a mensagem do batismo nas águas. E eu me interessei muito por aquela mensagem, e aquela mensagem chamou a minha atenção. E no final da mensagem ele faz algo espetacular, maravilhoso. Ele faz uma descrição de Cristo. E ele começa pelo batismo, vai para o nascimento, passa pela crucificação e termina na ascensão de Cristo. Eu achei fantástico, eu achei muito mais bonito. E aí quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fui para a internet buscar a descrição de Cristo. Fui para as mensagens do Palharim e assisti um monte de mensagem. Para chegar no final, ouvir a descrição de Cristo e escrever a descrição de Cristo para possivelmente falar essa descrição em uma das pregações. E aí eu via mensagens e não achei a descrição de Cristo em nenhuma mensagem do Palharim. Sabe por quê? Deus falou no meu coração: eu não quero que você escreva a descrição de Cristo, eu quero que você faça a sua descrição de Cristo. Eu falei: meu Senhor, eis-me aqui. Peguei a caneta, abri a Bíblia, abri o celular, fui para o Google e fui fazendo a descrição de Cristo. E gravei essa descrição de Cristo e enviei para minha esposa. Gravei bonitinho, mandei para ela. Ela falou: não, Marquinhos, lindo, maravilhoso, mas você não precisava ficar imitando o Palharim. E ele disse: não, eu não estou imitando o Palharim. Eu mesmo ouvindo a voz, na minha gravação, eu falei: cara, esse cara parece com a voz do Palharim. Mas era a minha voz. Eu falei: realmente parece com o Palharim, mas eu não estou imitando o Palharim. Ela falou: mas ficou lindo, meu Cristo. E é essa descrição de Cristo que eu quero ministrar sobre você nessa noite. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. Ora, meus amados irmãos, o batismo de João era para arrependimento de pecados. Arrependei-vos, pois o reino está próximo.
E Jesus não tinha absolutamente nada do que se arrepender. João Batista hesitou em batizar Jesus, mas Jesus disse: assim tem que ser feito, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, naquele momento, abriu-se o céu e veio sobre Jesus o Espírito Santo de Deus em forma de uma pomba corpórea e se absorveu dentro do Filho de Deus, de Jesus. E ao mesmo tempo o céu se abriu e uma voz tremenda do céu veio do alto dizendo: este é o meu Filho em que me comprazo, ou este é o meu Filho em que tenho prazer. O mundo não acredita que Jesus é o Filho de Deus. O mundo não absorve essa realidade cristã. O mundo acha que o mundo foi feito através da criação, a teoria de Darwin, não através através da criação, não através da evolução. Nós acreditamos na criação, o mundo acredita na evolução, mas o mundo concretizou a importância de Jesus Cristo ao datar a contagem do tempo a partir do seu nascimento. Ou seja, mesmo não acreditando que Jesus é o Filho de Deus, nós contamos o tempo a partir do dia que Jesus nasceu. Então Jesus entortou o mundo e o mundo teve que aceitar que a partir do nascimento do Filho de Deus começou-se a contar o tempo. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia em uma pequena e humilde manjedoura. Foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e gerado pela agraciada Maria, a Virgem. Uma estrela no Oriente anunciara a chegada do Rei dos Reis, do Príncipe da Paz, do Salvador do mundo. E do Oriente também vieram reis e magos para conhecê-lo e adorá-lo. Vieram do Oriente. E eu digo para você nessa noite: quantas vezes nós viemos à casa do Senhor para conhecer Jesus ou para adorá-lo? E quantas vezes viemos à casa do Senhor sem trazer absolutamente nada? Os reis vieram conhecer e adoraram e consigo trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra, o melhor que eles tinham. E muitas vezes você e eu viemos à casa do Senhor e não trazemos absolutamente nada. E eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando de atenção, de adoração, de coração. Às vezes nós chegamos completamente vazios e saímos completamente ainda mais vazios. Não é culpa de quem ministrou, não é culpa do louvor. A culpa é nossa. É nós que não trouxemos nada para o Rei Jesus. Nem ouro, nem incenso e nem mirra, nem atenção, nem adoração, nem o nosso coração. Jesus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua adoração, Ele quer o seu louvor. Você precisa de ser um ser atuante na igreja do Senhor, o tempo todo louvando, adorando, para conhecê-lo ainda mais. Aleluia, glória a Deus. Filho terreno de José e Maria, Jesus começou a crescer, e para fugir da fúria de Herodes, que sentenciara à morte todas as crianças até 2 anos de idade, Jesus e sua família fugiram para o Egito. Depois de alguns anos, Jesus sai do Egito e vai morar em Nazaré, tornando-se então Jesus o Nazareno, tornando-se então Jesus de Nazaré. Pode vir algo bom de Nazaré? Sim, pode. Jesus o Salvador. Pode vir algo bom de Nazaré? Sim, pode. Jesus o Redentor. Ele te redimiu dos seus pecados. Ele é o Salvador do mundo. Ele veio de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! Depois de alguns anos, Jesus sai do Egito e vai. Depois de alguns anos, Jesus lá no Egito sai aos 12 anos de idade com sua família e vai celebrar a Páscoa judaica em Israel. E ao retornar para Nazaré, Jesus desapareceu.
Jesus sumiu. Imagina você com a sua família numa viagem longa, distante, quando você vai a um local e junto com a caravana você acha que o seu filho está lá e ele não está mais, ele desapareceu. Eu imagino a preocupação de Maria, a preocupação de José. Nós que somos pais, se o nosso filho se perder, você fica doido. Certa vez eu estava no parque municipal com a minha família e o Marcos Vinícius, aquele menininho na graça, se perdeu, pastor. Sumiu dentro do parque e nós ficamos apavorados. Minha mulher ficou assustada, começou a chorar, suspirou. Esse igual dos doramas. Quem assiste dorama aqui? A pessoa ficou assustada, pastor. E a gente procurando Vinícius, procura daqui, procura daqui. Eu imagino que Maria e José procuravam, mas ele sumiu por 3 dias. O Vinícius sumiu por nem uma hora, alguns minutos. E nós já ficamos doidos. Aí encontramos o Vinícius, sabe onde? Sentado em cima do burrinho. Quem já foi no parque municipal, tem aqueles burrinhos que tira foto? Está lá o menino, sentado em cima do burrinho. Eu falei, glória a Deus pelo burrinho, que o menino foi encontrado. Eita glória! Mas Jesus sumiu por 3 dias, e 3 dias depois ele foi encontrado, ensinando e debatendo com os sacerdotes do templo. E segundo Lucas, todos se maravilhavam com seus ensinamentos. Jesus já era Deus, Jesus sempre foi Deus, Jesus sempre será Deus. Aleluia! Após o batismo de João, Jesus é transportado. Ele é impelido ao deserto pelo Espírito Santo. Estando ele 40 dias no deserto, teve fome. E o lado humano de Jesus ficou em evidência. E o inimigo, se aproveitando disso, veio usando as suas estratégias malignas, as mesmas estratégias que ele usou lá com Adão no jardim do Éden, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Jesus, refutando todas as investidas do vil tentador, disse-lhe: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que Deus fala. E ele também disse, assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente ele disse, retira-se Satanás, porque também está escrito, não adorarás a outros deuses, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto, não há outro Deus. Você não pode dividir a sua adoração. Jesus quer exclusividade. Você não pode adorar Mamon e a Deus ao mesmo tempo. E eu digo para você, o Deus mais adorado no mundo, e até em algumas igrejas, não é o Senhor dos Exércitos, é Mamon, é o dinheiro. O Senhor é ciumento. Ele quer a sua adoração só para Ele. Aleluia! Eu só sou dele, de nenhum outro mais, só dele. Glória a Deus. Então Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e assim começou a pregar e a pregoar as suas boas novas. Fazendo de um pescador rude, de temperamento sanguíneo e colérico, se transformar em um grande pescador de homens, transformando o coletor de impostos, corrupto e desonesto em um dos seus seguidores mais fervorosos, transformando a água em um dos melhores vinhos de toda a história, em um casamento em Caná da Galileia, curando toda sorte de enfermidade. Surdos ouviam novamente, cegos voltavam a ver, mortos eram ressuscitados para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Milhares e milhares de humildes e pobres eram saciados com a multiplicação dos pães e peixes em 2 ocasiões, porque Ele agora é o pão da vida, porque Ele agora é o pão que desceu dos céus. Quem come desse pão nunca mais terá fome, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Não adianta comer de outra fonte, beber de outra fonte. Quem é o pão da vida que desceu dos céus é Jesus, e você precisa comer desse pão.
pão. Você não pode deixar o pão passar sem comê-lo. Você precisa de comer o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Castas, potestades, legiões de demônios eram expulsos, e as cadeias de seus grilhões eram abertos, e muitos eram libertos e restaurados em nome de Jesus. João 21, 25 diz o seguinte: e ainda muitos milagres e maravilhas, os quais ele fez, se fossem escritos, não caberiam em todos os livros do mundo. Jesus morreu há 2024 anos atrás, e ele não fez nenhum milagre mais quando ele estava aqui na terra, exceto depois que ele ressuscitou. Mas ainda hoje ele continua fazendo os mesmos milagres. Ainda hoje ele continua curando. Ainda hoje ele continua ressuscitando sonhos. Ainda hoje ele continua abençoando famílias. Ainda hoje ele continua consertando casamentos. Ainda hoje ele continua fazendo aquela que não gerava filhos e gerar filhos. Ainda hoje ele continua sendo o Deus dos milagres. Aleluia! E você pode tomar posse disso nesta noite. Senhor, o meu milagre está demorando. O meu milagre, ele está muito custoso. Mas Deus diz para você nessa noite: eu ainda sou o Deus que faz o milagre. Eu vou te dar o teu milagre. Creia somente, coma do pão da vida. Eu vou estar dando o seu milagre nesta noite, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Ele é um Deus que não mente. Tome posse do seu milagre nesta noite através dessa mensagem da cruz de Cristo. Jesus é traído com um beijo no jardim do Getsemane por um dos seus melhores amigos. Quem aqui tem o melhor amigo? Nós temos esse negócio, 11 amigos, né? E Jesus tinha 12 melhores amigos, e um deles se traiu. Mas mesmo assim, Jesus perdoou o seu melhor amigo. E muitas vezes nós aqui, nas nossas casas, na nossa igreja, por causa de um cumprimento, às vezes, se você deixou de cumprimentar o irmãozinho, ele fica chateado, torce o nariz para você e não fala mais com você. E Jesus perdoou aquele que entregou ele para a morte, aqueles que o mataram. Então, olha, hoje é noite de perdão. Você precisa de entrar, precisa de entender e deixar entrar no seu coração que o perdão faz parte do cristão. O cristão não vive sem perdoar. Se você não perdoar, a sua vida cristã será um fracasso. Nós precisamos perdoar o nosso cônjuge, nós precisamos perdoar os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos, porque quando não perdoamos, quem sofre mais somos nós mesmos. É verdade, não é? A dor, a angústia de não perdoar é muito terrível. É pior do que aquela dor de você ver a pessoa que não perdoou e não poder conversar com ela. Você precisa perdoar. Você que não está bem com seu marido, preste bem atenção. Você que não está bem com sua esposa. Eu vou fazer 35 anos de casado agora em outubro. E 61 agora dia 15 de junho. Minha mulher viveu mais comigo do que com a mãe dela. Não é verdade? Ela viveu 24 anos com a mãe e está 35 anos comigo. 36 com o tempo de namoro. Então, se eu não perdoar essa mulher, e ela não me perdoar, pelo tempo todo que nós estamos juntos, conhecendo um ou outro, nós somos considerados completamente insensatos. E às vezes por quase nada a gente passa a noite sem perdoar o nosso cônjuge. E às vezes a coisa até é mais séria, mas o inimigo vai trabalhando para ainda ficar mais sério. E aí você vai deixando minar a sua vida conjugal. E nessa noite Deus está falando para você, eu não sei quem é, mas Deus está te falando: olha, pense, reflete e perdoe. Perdão é uma decisão. Você não precisa ficar arrepiadinha para perdoar ninguém, nem arrepiadinho para perdoar ninguém. Você tem que perdoar e pronto! Acabou! É assim que tem que ser. E muitas vezes o homem é que pede primeiro perdão para a mulher. Concorda? Lá em casa, pelo menos é isso. É, porque a gente não quer ficar nesse enrola e rola.
Vou acabar logo com isso, meu amor, me perdoe, foi mal, aí desculpa, tá, não vai acontecer de novo, mesmo que aconteça, pede perdão de novo. Não é verdade, Luiz? Isso. Jesus é traído com um beijo diante do Senhor com seus melhores amigos. Jesus agora é preso, trocado por 30 moedas. E o povo que outrora o receberam em Jerusalém com ramos e cânticos, agora bradam em alta voz: crucificam e soltem Barrabás. Crucifique Jesus e solte Barrabás. Sofrendo todo o martírio, toda a tortura, socos, pontas pés, cusparadas, chicotadas, Jesus foi levado ao matadouro sem culpa alguma, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício vivo por mim e por você. E essa mensagem da cruz de Cristo não é uma mensagem de autoajuda. Essa mensagem tem que ser pregada mais nas igrejas, aqui e em outras igrejas do mundo inteiro, porque é a mensagem da cruz de Cristo que cura, que salva e que liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. E nós precisamos entender que a mensagem da cruz de Cristo não é ultrapassada, é atual. Ela é para hoje. Glória a Deus. Chegando ao Gólgota, o monte da caveira, Jesus foi pregado no madeiro. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi oprimido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E às vezes essa cura, essa sara, nós não temos a oportunidade, a certeza e a fé de apossarmos dela, e vivemos doentes, e vivemos contritos com a nossa enfermidade. Não. Hebreus 12:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Você não precisa esperar os sintomas da sua doença desaparecerem para dizer que você é curado. Você não precisa esperar o seu filho estar na igreja para dizer que ele é salvo. Você não precisa de esperar para ver o seu marido aqui adorando ao Senhor para dizer que ele está no altar. Não, você pode fazer isso hoje mesmo pela fé. Pela fé, meus irmãos. Quando trabalhamos no campo da fé, tudo é possível. Quando trabalhamos no campo da incredulidade, absolutamente nada acontece. A incredulidade é a incapacidade de acreditar na fé. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero agradar a Deus, eu quero ter fé. E Jesus ainda fez mais. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Jesus nos pegou, tirou daqui. Estávamos no império das trevas e Ele nos transportou, nos impeliu para o império do reino do Filho do seu amor. Agora você não está mais no império das trevas. Você agora é nova criatura. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E você pode dizer assim: eu agora tenho Jesus como meu imperador, porque agora você está no reino do Filho do seu amor, e este reino tem o rei que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele agora é o rei dos reis e ele está reinando sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eita glória. Deus bom. E então ali no Calvário foi crucificado por todo o pecado do mundo. E no auge daquele sacrifício, no auge do sacrifício, ele rasgou o verbo com o Pai e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E logo depois Jesus também disse: Pai,
a ti eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, está tudo pronto. Tetelestai, está terminado. E ele ainda continua dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus perdoou e levou contigo todo o pecado do mundo. Todos se pecaram há 2024 anos atrás. Todos se pecaram hoje e todos se pecaram amanhã. Ele levou tudo isso na cruz do Calvário. Jesus morre e um grande terremoto acontece. O céu se escurece e os santos mortos voltam a viver inacreditavelmente. Jesus é retirado da cruz por Arimateia e Nicodemos, sepultado em um túmulo escavado em uma rocha. 3 dias se passaram e o corpo de Jesus, mesmo guardado por soldados romanos, não estava mais lá. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Não há ninguém no túmulo lá em Israel. Morte, ó morte, onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou por mim. Jesus ressuscitou por vocês. Eu uma salva de palmas porque ele ressuscitou pela sua vida. A morte não conseguiu prender Jesus, não conseguiu levá-lo. Ele venceu a morte, tomou a chave do inferno e ressuscitou por mim e por você. Aleluia. Os 2 discípulos a caminho de Emaús não o reconheceram. As mulheres que o viram no túmulo, mas os homens não acreditaram nela. Então Jesus disse: paz seja contigo, e aparece no meio deles. E mesmo Jesus aparecendo no meio deles, um deles teve que tocá-lo para crer verdadeiramente. E eu digo para você, às vezes o pastor vem e ministra, às vezes o louvor vem e ministra, às vezes o irmão vem e dá um testemunho, e você ainda não acredita. Você precisa tocar, você precisa ver verdadeiramente. E eu te digo, se você precisar de ver e não acreditar no que o Senhor está te mostrando, dificilmente acontecerá com você, porque você não está tendo fé, não está agradando a Deus, está no campo da incredulidade. Jesus permanece com os seus discípulos por 40 dias. Come com eles, os ensina. Pesca com eles, os exorta e os ajuda. Jesus aparece para mais de 500 pessoas depois de ressuscitado, João 16:7. E antes de ascender ao Pai, antes de subir aos céus, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Esta é a mensagem da cruz de Cristo. Se você não o aceitou, não o recebeu, você precisa fazer hoje. Jesus quer ser o seu melhor amigo. Jesus quer te salvar. Jesus quer que você seja uma nova criatura. E você que já o recebeu, você precisa de passar esta mensagem para frente. Nós precisamos pregar a mensagem da cruz de Cristo, pois é a mensagem que cura, é a mensagem que salva, é a mensagem que liberta. Para terminar, certa vez, estávamos lá fazendo o nosso projeto na Sul. Encontramos um homem chamado Seu Valdir, lá na X Chateaubriand com Francisco Salles. 3:30 da manhã, numa madrugada de carinho, fomos lá falar para aquele homem esta mensagem que eu acabei de falar para vocês: Jesus salva, cura, liberta, transforma. O homem estava deitado completamente bêbado, pastor, completamente embriagado. E eu cheguei perto dele e comecei a descrever a mensagem da cruz.
dizendo que Jesus poderia mudar a história dele, que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, que Jesus levou os pecados, que Jesus levou as enfermidades, que Jesus levou a bebedeira, que Jesus levou o vício, que Jesus levou tudo na cruz do Calvário, e ele era livre, e ele poderia tomar posse dessa liberdade. E aquele homem, mesmo bêbado, mesmo completamente embriagado, ele disse: sim, eu quero Jesus. E mesmo embriagado, ele confessou a Jesus como Salvador. Ouça o que Jesus está falando para vocês. Ele disse: eu quero Jesus. E aí eram 3:30 da manhã, nós continuamos o nosso trabalho. E voltamos ali, 6 horas da manhã, pegamos o seu Valdir, levamos para uma casa onde tinha um outro morador de rua. Ele cuidou dele até no sábado às 10 horas da manhã, onde nós levamos para Mateus Leme, para a casa de recuperação. E eu levei ele no meu carro, e todo o tempo que ele estava no meu carro, no momento que eu peguei ele lá, dei banho, troquei a roupa, aquela coisa toda, fiz o enxoval dele, ele estava bêbado no dia seguinte. Foi dentro do meu carro bêbado, ele estava completamente bêbado no outro dia. E eu imaginei, esse homem vive bêbado. E no meu carro, indo para Mateus Leme, 1h30 mais ou menos, ele começava a falar coisas desconexas, dizendo que nós éramos nazistas que iam matá-lo, dizendo que nós éramos terroristas que iam prendê-lo, dizendo que ele ia ser morto para onde estávamos levando, e chamava inclusive nós de Hitler. O inimigo colocava muitas coisas na cabeça daquele homem, e eu dirigindo o carro, só eu e ele no carro, eu não poderia retrucar aquilo que ele estava dizendo, mas estava orando em espírito, dizendo: Senhor, não deixe esse homem avançar de mim no carro, senão vai nós dois lá, vamos bater esse carro aqui. Deus, seus anjos me cercam aqui, o Senhor nos guardou. E eu cheguei com aquele homem lá em Mateus Leme, fiz o cadastro dele, deixei ele em Mateus Leme. E quando manda-se uma pessoa para a casa de recuperação, não é só enviar, gente. A gente precisa enviar o enxoval, visitá-lo, para que ele possa sentir o amor de Deus na nossa vida por ele. Que ele é uma pessoa importante. E 1 mês depois eu fui visitá-lo, seu Valdir. E aí, pasme o que ele disse. E aí, 1 mês depois, ele não estava mais bêbado. Concorda comigo? Lá na casa de recuperação não pode beber. Ele estava lúcido. E aí eu perguntei: seu Valdir, aí como o senhor está? Estou bem. Sorriso no rosto. Então me conta, por que o senhor falou tanta coisa dentro do carro? Ele falou: vou te contar, Marquinhos. Eu me lembro passionalmente de tudo que eu disse. Mas naquela viagem a Mateus Leme, e lá quando eu recebi Jesus, eu entendi a mensagem da cruz. E no momento que eu vinha para Mateus Leme, o inimigo colocava na minha cabeça que vocês não eram quem diziam que eram, e que vocês iam me matar, mas eu estava indo, eu não podia nem deixar de ir, porque eu estava impossibilitado, incapacitado de não ir mais, porque eu já estava dentro do carro. Mas depois eu cheguei aqui, nesse lugar, e quando eu acordei no dia seguinte e vi que eu tinha 4 refeições por dia, um teto sobre a minha cabeça, eu não acreditei que alguém que nunca me viu antes, alguém que não me conhecia, poderia fazer algo por mim sem ter nada em troca. Eu vi que a mensagem da cruz de Cristo que você me mostrou é verdadeira, porque existe gente assim. Glória a Deus. Existe gente que realmente professa a cruz de Cristo, realmente que demonstra a cruz de Cristo. Aquele homem ficou numa felicidade tremenda. E esta mensagem é que transforma o mundo. Esta mensagem é que tira o pobre do pó.